Neste vídeo, iremos aprender a utilizar os blocos de import do Terraform. Antes da versão 1.5 do Terraform, a gente só conseguia importar os recursos criados no nosso provedor de serviço utilizando o comando terraform import do Terraform CLI. Esse comando ele não é muito intuitivo e a gente precisa escrever basicamente todo o recurso dentro da configuração do Terraform. Mas agora, com esse import block, a gente consegue importar facilmente todas as configurações necessárias dos nossos recursos. Se a gente descer um pouco a página, a gente vai ver a sintaxe desse bloco. E como podemos ver, a sintaxe é muito simples. A gente tem um bloco de import e a gente tem duas propriedades. Uma é o to, que significa aonde a gente vai importar esse recurso. No caso do exemplo, a gente vai importar dentro de uma instância na AWS. E aqui o ID da instância na AWS. Se a gente descer mais um pouco, a gente tem a descrição de cada propriedade. Além das duas já discutidas, a gente tem uma terceira propriedade, mas essa propriedade é opcional, que é o provide. Uma feature muito legal desse novo bloco é ser capaz de gerar a configuração automaticamente. Então, se a gente abrir essa página, nela a gente pode encontrar uma explicação de como rodar o Terraform Plan para ele poder gerar um arquivo para a gente. Descendo a página e vendo o comando, na hora que a gente for rodar o nosso plan, a gente pode passar essa flag, generate config out, e o nome do arquivo que a gente quer salvar essa configuração. Dessa forma, se a gente não souber todas as configurações necessárias do nosso recurso, o Terraform vai tentar adivinhar para nós, colocar nesse arquivo gerado automaticamente pelo Terraform Plan. E para demonstrar o uso desse bloco de import, eu tenho dois recursos criados na AWS. Um, que é esse bucket que eu criei manualmente e setei algumas configurações. No caso, se eu for em Properties, eu habilitei o versionamento do meu bucket e também adicionei duas tags. E são essas tags. Uma outra coisa que eu adicionei também, subindo aqui, se eu for em Management, eu criei uma Lifecycle Rule, ou uma regra de ciclo de vida. E o que essa regra faz? Ela vai mover todos os arquivos de uma determinada pasta após 30 dias para uma versão mais barata do S3. Para demonstrar a importação de um recurso mais simples, eu criei uma tabela no DynamoDB. Se eu abrir aqui, a gente pode ver que essa tabela é a tabela que eu criei. Uma tabela chamada Users e a partition key dela é ID. E esse ID é do tipo string e o modo de capacidade on demand. E também setei as tags para essa tabela. Então, clicando em Additional Settings e descendo toda a página, a gente consegue encontrar as mesmas tags que a gente setou para o S3. Então, são esses dois recursos que a gente vai importar no nosso Terraform. E se a gente quiser fazer qualquer alteração, a gente vai fazer através do Terraform. O Terraform vai gerenciar esses recursos para nós. Então, vamos lá. Eu estou com o meu main.tf aberto e nele eu tenho meu bloco de Terraform, que eu estou requerindo a versão 1.6 do Terraform e aqui essa versão 5.19 do meu provider da AWS. O provider da AWS que eu estou fazendo, estou setando a região mais próxima de mim e eu estou setando as tags igual a gente tem nos nossos recursos. Para demonstrar como a gente pode importar um recurso utilizando modules, eu criei uma pasta S3 e eu criei um módulo simples aqui para a gente poder criar um bucket. Aqui em cima eu tenho uma variável, que é o bucket name, que eu copiei do vídeo anterior, que fala sobre Terraform Test. Se você não viu, eu vou deixar aqui linkado. E praticamente esse módulo cria apenas um recurso, passando a variável de bucket name. E eles põem outros dois valores. Um é o nome do bucket e o outro é o ARN. É basicamente isso que o nosso módulo vai fazer. Então eu vou fechar ele e vou fechar o meu main.tf também. Seguindo a recomendação do Terraform, a gente pode criar um arquivo chamado imports.tf, ou a gente pode colocar o bloco de import perto do recurso que a gente está importando. Nesse exemplo, eu vou utilizar um arquivo chamado imports e eu vou colocar todos os imports dentro desse arquivo. Então vamos lá? Vamos chamar ele de imports.tf. E aqui o primeiro import que eu vou fazer vai ser da nossa tabela do Dynamo. Então vamos colocar import. E a gente tem duas propriedades. To, que é o recurso onde a gente vai linkar com o state do Terraform. Então no nosso caso é um AWS DynamoDB table. E eu vou chamar de users. E a próxima propriedade é o ID. E qual que seria esse ID? Como que eu faço para descobrir ele? Eu preciso ir na documentação desse recurso para saber qual é o ID requerido aqui. Então vamos voltar aqui, vamos abrir essa página. E aqui a gente pode ver que esse recurso ele cria uma tabela no Dynamo com o Terraform. E para poder achar o ID do nosso import, eu vou vir aqui do lado direito, nessa seção On This Page, e eu vou clicar nesse Import. No import, a gente consegue ver o ID. No caso do DynamoDB, ele utiliza a propriedade name, ou seja, o nome da tabela. Então, a gente precisa passar o nome da tabela como ID. E qual que é o nome da tabela? Vamos ver aqui. A gente subir, a tabela chama users. Então, vamos colocar esse nome aqui. Eu vou salvar o meu arquivo e vou tentar rodar no terminal. Então, vamos lá. Primeira coisa, Terraform init e Terraform plan, passando a flag para o Terraform gerar o arquivo com os recursos para a gente. Então, generate config out é igual generated.tf. Já terminou e o nosso plan ele fala que ele vai importar um arquivo
nenhum para adicionar, nenhum para alterar e nenhum para destruir. E qual seria esse arquivo para importar? Vamos voltar aqui no código. E agora a gente tem esse arquivo aqui, ó, generated.tf. Se a gente abrir, a gente pode ver que o Terraform criou para nós o recurso automaticamente. Então ele colocou um DynamoDB table com o nome de users e setou as configurações que a gente tem setada na nossa tabela. Então, no caso, a gente tem o nosso billing mode, que é pay per request, porque a gente colocou on demand. A gente tem a nossa hash key, que é ID, e tem o nome da nossa tabela aqui, que é users. Como está pay per request, nossa read capacity é 0 e o nosso write capacity também é 0. A gente tem as nossas tags, como vocês podem notar, o Terraform colocou o nome das propriedades em ordem alfabética. Aqui embaixo a gente tem o nosso atributo, que é o nosso hash key. Então o nome é ID e o tipo é string. Se a gente rodar um Terraform Apply, ele vai linkar esse recurso com o state do Terraform. E assim, esse recurso vai ser gerenciado pelo Terraform. Agora que a gente já gerou o import para a tabela do nosso DynamoDB, vamos importar o nosso S3. Vamos fechar esse arquivo. E aqui, novamente, vou escrever um outro bloco chamado de import. E o to, eu vou criar um módulo para poder ser importado esse recurso. Como que eu vou fazer? Antes de setar um import, eu vou criar o módulo, pois com o módulo eu não consigo apenas setar o nosso recurso dessa forma. Pois o módulo eu preciso setar o source e também as variáveis desse módulo. Deixa eu comentar aqui por enquanto e vou escrever module, vou chamar de S3, source vai ser S3 e esse módulo ele requer uma variável chamada bucket name. E qual que vai ser o nosso bucket name? Vamos voltar aqui na AWS, se eu for no meu bucket, esse daqui é o nosso bucket name. Então eu vou copiar. Se eu for na documentação do nosso S3, fizer o mesmo processo que a gente fez no Dynamo, vim aqui e import, a gente pode ver que o bucket ele utiliza o bucket name para poder importar, ok? Então já copiei, vou voltar para o meu código e eu vou criar um locals. Vou criar locals.tf e vou setar imports e aqui eu vou setar um map. O primeiro vai ser o bucket name e o segundo vai ser nosso DynamoDB table name, que é users. E só isso. Salvei. Vou voltar no meu imports e aqui, em vez de colocar users, eu vou colocar local.imports.dynamodb table name. E aqui a mesma coisa. Então vamos lá. local.imports.bucket name. Ok, eu vou copiar esse daqui novamente e eu vou descomentar o meu import e eu vou colocar module.s3. O recurso dentro do módulo que eu quero importar. Então, se a gente abrir o nosso módulo novamente, eu quero importar esse recurso, um AWS S3 Bucket, e o bucket chama users. Então, a gente precisa passar esse endereço completo para o nosso import. Voltando aqui, então é AWS S3 Bucket.users. E o nosso ID é igual a local.imports.bucketName. E vou voltar no terminal para poder gerar novamente o import com esse S3. Então vamos lá, Terraform plan. E eu vou passar aqui o meu arquivo novamente. Só que dessa vez o Terraform gerou um erro, porque a gente não pode sobrescrever o arquivo gerado. A gente precisa primeiro removê-lo ou criar um outro arquivo com um nome diferente. Então vamos remover esse arquivo. Agora sim eu posso gerar o meu plan novamente. Maravilha, agora a gente pode ver que o nosso plan vai importar dois recursos. E se a gente voltar no código e olhar o arquivo gerado, a gente tem o nosso DynamoDB table. E se a gente descer, a gente não tem o nosso S3. Por quê? Porque o nosso S3 a gente está importando dentro de um módulo. E o módulo é que é responsável por ter esse recurso para a gente poder linkar com o TF-State. Beleza? E antes de terminar a importação, se a gente voltar aqui na AWS, olhar o nosso bucket novamente, a gente precisa importar essas duas configurações. Uma delas é essa regra de ciclo de vida e a outra, se a gente for em Properties, é o nosso versionamento. Então, se a gente for na documentação do recurso, primeiramente aqui no nosso versionamento, e a gente for em Import, a gente pode ver que ele utiliza o Bucket Name, para a gente conseguir importar essa configuração. E aqui na documentação do Lifecycle, vamos fazer a mesma coisa, vamos em Import, e ele também utiliza o nosso Bucket Name. Então, vamos adicionar essas duas configurações, eu vou copiar aqui para ficar mais fácil, vou vir em Imports, e eu vou colar aqui. Aqui eu vou chamar de Users também, para poder seguir o padrão do nosso Bucket. E eu vou copiar essa linha para poder passar o bucket name. Vou novamente copiar esse bloco para poder gerar a configuração do nosso versionamento. E qual a sintaxe? Se a gente olhar aqui, esse recurso aqui. Então copiei e colei. Eu vou apagar isso daqui e deixar users também. Vou salvar.
Já vou deletar esse arquivo aqui, para a gente poder gerar um arquivo novo. Voltando no terminal, vamos rodar novamente o nosso play. E agora a gente tem 4 recursos para ser importado. Vamos dar uma olhada no nosso arquivo. Novamente, a gente tem o nosso DynamoDB. Agora sim, a gente tem o versionamento do nosso bucket e aqui também o lifecycle. Um detalhe importante do comportamento desse bloco de import é que ele é idempotente, ou seja, a gente pode rodar ele mais de uma vez sem se preocupar em sobrescrever um recurso já importado, pois uma vez importado ele vai estar no TFState e o Terraform vai conseguir gerenciar normalmente. Esses recursos gerados você pode copiar e colocar em outro arquivo ou deixar aqui mesmo. E os blocos de import, uma vez que os recursos forem importados, se você quiser você pode apagar esses blocos aqui. Ou se preferir, você pode deixar aqui, que vai servir de histórico para quem for dar manutenção nesse código. Bom, feito isso, vamos aplicar as configurações, salvar esses recursos no nosso TFState. Então, Terraform, Apply, Auto-Approve. E agora sim, o Apply foi completo e ele importou 4 recursos. E se eu rodar um Terraform Plan, o que vai acontecer? Ele vai falar que a nossa infraestrutura não precisa de alterações. Se a gente voltar no nosso código e quiser fazer alterações nos nossos recursos, eu vou vir aqui no nosso main, e eu vou adicionar mais uma tag. Eu vou colocar Managed by Terraform e verificar se ele vai aplicar essa tag nos nossos recursos recém-importados. Então vamos lá, Terraform Plan. E aqui a gente pode ver que ele vai alterar 2 recursos, adicionando as nossas tags. Então vamos aplicar essas alterações. Terraform Apply, Auto-Approve. Ok, Apply completo. Vamos verificar no console para ver se está atualizado. Aqui no nosso bucket vamos atualizar a página. E aqui no nosso Dynamo também vamos atualizar a página. Vamos descer e está aqui a tag atualizada. Vamos verificar as tags do nosso bucket e aqui está a tag adicionada. Maravilha. E se eu quiser deletar esses recursos usando o Terraform agora, como que vai funcionar? Ele vai simplesmente deletar os recursos. Então vamos lá, Terraform Destroy, Auto-Approve. Ok, 4 recursos foram destruídos. Vamos verificar na AWS. Vou tentar atualizar essa página. E ela retornou o erro que o bucket não foi encontrado. E para a nossa tabela vai ser a mesma coisa. Vou atualizar a página e a gente não tem a tabela. E com isso a gente importou recursos criados fora do Terraform para dentro do Terraform State. A gente alterou e depois deletou esses recursos. Se você gostou do vídeo, deixa aquele joinha, se inscreve e até o próximo.